A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem vos fala é o pastor José Marcos. Amados em Cristo Jesus, vamos orar. Assim como Jabes orou e invocou o nome do Senhor. Amém? Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e ampliares os meus termos, e a sua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja eu afligido, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, assim como Jabes lhe pediu que o Senhor fosse com ele nesta noite, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, seu Deus de Israel, eu peço que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, seja comigo e com todo aquele que ouvir esta oração. Pai, o nome Jabes significa filho de dores, mas a sua palavra diz que esse homem não se conformou com esta situação e escolheu invocar o nome do Deus vivo e pedir para que Deus fosse com ele, com que a mão de Deus estivesse na vida dele, guiando ele em todos os seus projetos. E a sua palavra diz que Jabes invocou o seu nome e te pediu a sua proteção e disse: se o Senhor for comigo e apartar de mim o mal e ampliar os meus termos, Senhor Deus, assim eu te peço que esta pessoa que está ouvindo esta oração, que todo mal se aparte em nome de Jesus Cristo da vida dela, que todas as dores e aflições que tem afligido esta vida, em nome de Jesus Cristo, venha se apartar dela. Pai, que essa pessoa não permaneça nessa humilhação, nessa vergonha, mas em nome de Jesus Cristo, seu Filho, saia a vergonha, saia a humilhação desta vida, porque o Deus de Abraão entrou nesta situação, porque o Deus de Abraão, assim como fez a vida de Jabes, assim Deus fará nesta vida, porque o mesmo Deus que restaurou a história de Jabes é o Deus que restaura a história dessa vida, é o Deus que muda história, é o Deus que transforma a vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo mal venha sair. Em nome de Jesus, Senhor Deus Pai, assim como o Senhor foi com Jabes, assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Abraão, assim estou eu te pedindo que o Senhor seja com esta vida, porque quando o Senhor entra no barco, a mulher estéril passa a ser fértil e ter filho. Quando o Senhor entra no barco, o pobre prospera. Quando o Senhor entra no barco, a miséria sai fora. Quando o Senhor entra em uma vida, a história é mudada. E a tua palavra diz que Jabes disse: se o Senhor for comigo, Deus, em nome de Jesus, estou eu te convidando, seja comigo, seja com esta vida, seja com cada um que ouvir esta oração, pois estou eu te pedindo: abençoa, prospera, amplia a tenda do seu povo, multiplica a moeda, em nome de Jesus. O Senhor é um Deus abençoador, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que liberta, o Senhor é um Deus que salva. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz que por causa desta oração, Jabes se tornou o homem mais sábio da época dele, o homem mais próspero da época dele, o homem mais ilustre entre os seus irmãos. Não houve nenhum dos irmãos de Jabes que prosperasse mais do que ele. Não houve nenhum dos irmãos de Jabes que fosse mais sábio, mais capaz do que Jabes. Não houve nenhum dos irmãos de Jabes que a mão do Senhor estivesse com eles, como a mão do Senhor esteve na vida de Jabes. E assim estou eu te pedindo, que o Senhor venha fazer nessa vida, nesta casa, que a sua mão seja sobre mim, sobre aquele que ouvir esta oração e praticar, em nome de Jesus, e que o Espírito de sabedoria do Senhor venha pousar sobre esta vida, sobre esta pessoa,
quando a sua palavra diz que o Senhor estava com ele, a Bíblia diz que a partir daquele dia, a história de Jabes mudou. Aquele homem, a vida dele muda da água para o vinho, porque o Senhor entra nessa história. Então que o Senhor venha guardar a nossa saída, a nossa entrada, os nossos passos, venha firmar os nossos pés sobre uma vereda plana, venha quebrar os tropeços, fazer com que andemos em nome de Jesus Cristo na sua presença. Meu Deus, o meu desejo é que todos sejam abençoados por Ti. O Senhor é um Deus abençoador, e a bênção do Senhor excede todo entendimento humano. Veja que a palavra do Senhor não diz que Jabes fez o melhor curso que poderia fazer profissional. Não, ele fez uma oração e disse: se a mão do Senhor for comigo. Quantas pessoas, Pai, está necessitando que a mão do Senhor seja com ela, está necessitando que aonde ele colocar a mão dele, a mão do Senhor vá à frente, que o Senhor vá à frente. Meu Deus, está escrito na sua palavra: eis que eu vos envio meu anjo, o qual preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor. Seu meu Deus e meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o anjo do Senhor que te representa venha, que o anjo da aliança do Senhor venha preparar o caminho para que nos encontremos, porque é melhor encontrar contigo do que com angústia, porque é melhor encontrar contigo do que com a tribulação, porque é melhor encontrar contigo, Deus, do que com a pobreza e a miséria, porque o Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que liberta, o Senhor é um Deus de aliança, o Senhor é um Deus que zela, e o Senhor nos chamou para ser seu povo particular, propriedade particular do Senhor Deus dos exércitos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, assim como Jabes pediu, amplia as minhas tendas, amplia, Senhor Deus, os meus termos, e que sua mão seja comigo e com esta vida. Senhor Jesus, em seu nome, estou eu te pedindo que o Senhor venha agir, porque assim está escrito: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, disse o Senhor Jesus. E hoje, Senhor Jesus, eu venho a Ti e eu te peço, amplia as minhas tendas, amplia as tendas dessa pessoa, receba a nossa oração em seu nome, Senhor Jesus. Lança o mal para longe de nós, repreende o inimigo em nome de Jesus. Saia, Senhor Jesus, nós estamos te pedindo, age por amor ao seu nome, porque nós somos pecadores, mas o Senhor é santo e fonte de santidade. Não olhe para os nossos pecados, não olhe para as nossas falhas, mas nos abençoe, nos guarde e nos livra de todo mal. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.